Leitura dramatizada, mais de 50 programas fazendo muito sucesso. E, pessoal, eu tô com uma história maravilhosa aqui. Claro, continuando nossas histórias de Halloween, eu escolhi um conto dentro de um conto. O Conto dos Três Irmãos, que ficou famoso nos filmes do Harry Potter, e agora eu tô com ele aqui na minha mão. Vamos lá? O Conto dos Três Irmãos. Era uma vez 3 irmãos que viajavam por uma estrada deserta e tortuosa ao anoitecer. Depois de algum tempo, os irmãos chegaram a um rio fundo demais para vadear e perigoso demais para atravessar a nado. Os irmãos, porém, eram versados em magia, então simplesmente agitaram as mãos e fizeram aparecer uma ponte sobre as águas traiçoeiras. Já estavam na metade da travessia quando viram o caminho bloqueado por um vulto encapuzado. A morte falou. Estava zangada por terem lhe roubado 3 vítimas, porque o normal era que os viajantes se afogassem no rio. Mas a morte foi astuta. Fingiu cumprimentar os 3 irmãos por sua magia e disse que cada um ganhara um prêmio por ter sido inteligente o bastante para lhe escapar. O irmão mais velho, homem combativo, pediu a varinha mais poderosa que existisse. Uma varinha que sempre vencesse os duelos para seu dono. Uma varinha digna de um bruxo que derrotara a morte. Ela atravessou a ponte, dirigiu-se a um vestusto sabugueiro na margem do rio e fabricou uma varinha a partir de um galho da árvore. Entregou-a ao irmão mais velho. O segundo irmão, que era um homem arrogante, resolveu humilhar ainda mais a morte e pediu o poder de restituir a vida aos que ela levara. Então, a morte apanhou uma pedra da margem do rio e entregou-a ao segundo irmão, dizendo-lhe que a pedra tinha o poder de ressuscitar os mortos. Perguntou-se ao terceiro e mais moço dos irmãos do que queria. Ele era o mais humilde e também o mais sábio dos irmãos e não confiou na morte. Pediu então algo que lhe permitisse sair daquele lugar sem ser seguido por ela. E a morte, de má vontade, lhe entregou a própria capa da invisibilidade. Então a morte se afastou para um lado e deixou os 3 irmãos continuarem a viagem, que comentaram assombrados a aventura que haviam vivido e admirando os presentes recém-obtidos. No devido tempo, os irmãos se separaram. Cada um tomou um destino diferente. O primogênito viajou uma semana ou mais e, ao chegar a uma aldeia distante, procurou um colega bruxo com quem tivera uma briga. Armado com a varinha de sabugueiro, a varinha das varinhas, não poderia deixar de vencer o duelo que se seguiu, deixando o inimigo morto no chão. O irmão mais velho dirigiu-se a uma estalagem, onde se gabou em altas vozes da poderosa varinha que arrebatara da própria morte, e que a arma o tornara invencível. Na mesma noite, outro bruxo aproximou-se sorrateiramente do irmão mais velho, enquanto dormia em sua cama, embriagado pelo vinho. O ladrão levou a varinha e, para se garantir, cortou a garganta do irmão mais velho. Assim a morte levou o primeiro irmão. Entre mentes, o segundo irmão viajou para a própria casa onde vivia sozinho. Ali tomou a pedra que tinha o poder de ressuscitar os mortos e girou-a 3 vezes na mão. Para sua surpresa e alegria, a figura de uma moça que tivera a esperança de desposar antes de sua morte precoce surgiu instantaneamente diante dele. Contudo, ela estava triste e fria, como que separada dele por um véu. Embora tivesse retornado ao mundo dos mortais, seu lugar não era mais ali e ela sofria. Diante disso, o segundo irmão, enlouquecido pelo desesperado desejo, matou-se para poder verdadeiramente se unir a ela. Assim, a morte levou o segundo irmão. Ainda que a morte tivesse procurado pelo terceiro irmão durante muitos anos, jamais conseguiu encontrá-lo. Somente quando atingiu uma idade avançada foi que o irmão mais moço despiu a capa da invisibilidade e deu-a de presente ao seu filho. Acolheu então a morte como uma velha amiga e acompanhou-a de bom grado. Iguais partiram desta vida. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por você estar assistindo esse programa. Dá um like aqui, se inscreve no meu canal. E mais importante, fique em casa. Um grande abraço a todos e tchau!